Bom dia, pessoal. A aula de português hoje é sobre artigo. Leia a tirinha. O mundo de Leloca. Ufa, o supermercado estava muito cheio, a fila do caixa interminável e o estacionamento insuportável. E o que você trouxe para mim, mamãe? Comprei umas balas e um bolo de morango que me custaram os olhos da cara. Olha ela imaginando a mamãe sem os olhos. Devolva tudo, mamãe. Eu não quero que você fique sem os olhos. Observe as palavras. O supermercado, a fila, comprei umas balas. As palavras que vêm antes dos substantivos nas frases acima são chamadas de artigo. Nesse caso, o, a e umas, certo? O artigo, ele antecede o substantivo. Quer dizer o quê? Ele vem antes do substantivo. O é o artigo, veio antes de supermercado, que é um substantivo. Fila também é um substantivo. E antes veio o artigo a. Balas é um substantivo e antes veio o artigo umas. E o artigo, ele antecedendo o substantivo, né, ele indica o gênero, que pode ser feminino ou masculino, o número, indicando se está no plural ou singular, e se ele está empregado precisamente ou não, ou seja, se ele é um artigo definido ou não. Vamos ver agora. Chamamos de artigo definido aquele que determina o substantivo de modo preciso, e de artigo indefinido aquele que o determina de maneira vaga, tá certo? Vejam os artigos definidos. No singular, o, a, no plural, os, as. Então, eu tenho o, a, os, as. Quando eles aparecem antes de substantivos, indicam que é um artigo definido. Quando eu digo o carro é vermelho, eu especifico o carro, eu defino o carro, certo? Agora, por exemplo, os artigos indefinidos. Masculino, feminino, uma. No plural, uns, feminino, umas. Então, os artigos indefinidos são uma, uns, umas. Quando eu uso o exemplo, um carro é vermelho, eu deixo amplo, deixo de maneira vaga a ideia sobre esse carro. Agora, quando eu digo o carro é vermelho, eu especifico. Então, lembrem, artigos definidos, o, a, os, as. Artigos indefinidos, uma, uns, umas. Tá certo? Essa foi a nossa aulinha de português. Qualquer dúvida, estarei à disposição.